Uma pergunta que eu já queria dar de início para você é: o que você enxerga que um advogado que quer começar a carreira no mundo corporativo tem que desenvolver de skills para chegar até, por exemplo, uma diretoria como você chegou? Ótimo. Eu acho que essa é uma pergunta que é muito comum, a gente recebe muito, né, quem está em empresa, porque eu acho que não é muito conversado na universidade, né? A gente imagina a carreira de advogado, a gente está olhando para escritório, para advogado que está ali no contencioso, né, no fórum, e não sabe como fazer, o que precisa para ser um advogado de empresa. Eu acho que como todo advogado, como todo profissional, você já tem que ter uma base boa, né? Você tem que ter uma base ali bem estruturada, você tem que se dedicar ali na faculdade, na sua formação, para ter essa base. Eu acho que depois o que você vai precisar ter para uma empresa são alguns elementos. Então você vai ter que ter curiosidade, né? Eu acho que o advogado de empresa ele tem que gostar de negócio. Então você não pode ficar só fechado na área do direito. Então você tem que ter a parte de direito muito forte, mas você tem que ter também toda a parte de negócio, querer entender como é que funciona uma empresa, as outras áreas. Tem conversar com as pessoas, né? Conversar, que eu acho que essa, inclusive, é o segundo skill, né? A segunda habilidade que um advogado de empresa tem que ter. Ele tem que ter a interação, ele tem que saber conversar, interagir com outras áreas, com outras pessoas, porque ele vai se comunicar muito. O advogado já tem que se comunicar muito, né? Sim. Mas é uma comunicação diferente, porque ali ele tem que se comunicar para dentro da empresa. Então ele tem que saber falar de uma forma mais simples, ele tem que saber traduzir aquele problema jurídico, ou então aquela solução que ele está trazendo jurídica, para uma pessoa de marketing, para uma pessoa de vendas, para uma pessoa financeira que não tem a formação jurídica. Então ele vai ter que saber interagir, conversar, né, de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Didático, né? Didático, e tirar esse juridiquês da frente, porque não adianta ele chegar para marketing com jurisprudências, doutrina, porque isso não fala nada, né? É até uma segunda camada, né, que você pensa na hora de você elaborar, se preparar para uma reunião, né? Que não só você identificar o problema e sugerir uma solução, mas como também você fazer isso tudo dentro de uma linguagem acessível para as pessoas, correto? Exatamente. E uma outra habilidade, eu acho que tem que construir, é de resolver problemas, né? O advogado de empresa ele é um solucionador de problemas. Ele está ali todo dia chegando diversas demandas, pode fazer isso, não pode, surgiu esse assunto, esse problema. E o advogado, em geral, é isso, mas o advogado de empresa é muito ágil. Eu acho que também essa talvez seja a quarta característica, né? Porque no advogado de escritório tende a ser mais especializado. O advogado de empresa, ele precisa ter uma visão generalista, uma visão mais ampla do direito, porque ele vai lidar com problemas que vão encostar em diversas áreas do direito, né? Então, às vezes, um tema que surge, ele vai precisar olhar o concorrencial, ele vai ter que olhar o contrato, ele vai olhar direito civil, obviamente, ele vai olhar penal, ele pode ter que olhar trabalhista, diversas frentes do direito para poder trazer uma solução para para aquele problema que foi trazido. Até quando, por exemplo, vocês também contratam o escritório externo. Você também precisa saber qual advogado você vai contratar, como você vai coordenar as atividades que você vai delegar para um escritório externo para poder resolver. E uma coisa que você falou que eu acho que também encaixa muito, que a gente debate aqui no Manda Pro Jurídico, é você entender o modelo de negócio do seu cliente para você entender qual a dor dele e entregar uma solução. E não ser aquele advogado que tenta inviabilizar o negócio, criando cláusulas ou barreiras jurídicas para poder, de alguma certa forma, você não conseguir viabilizar e agilizar o negócio que o cliente ali tá inserido, né? Exatamente. Por isso que ele tem que ter essa curiosidade de gostar de negócio. Ele não pode... Se você quer ficar no escritório dando parecer, cara, vai pro escritório. Uhum. Na empresa, ele tem que conhecer o negócio, ele tem que estar na ponta, ele tem que ir pro ponto de venda, ele tem que ir na fábrica, ele tem que conversar com essas pessoas, porque se ele não fizer isso, ele não entende o negócio e não vai saber trazer uma solução adequada para o problema. Até porque, às vezes, a área te traz um problema, até ele quer fazer alguma coisa que não pode ou que não deve, né? E você não vai dizer simplesmente não. Uhum. Você tem que tentar buscar uma solução. Mas, para isso, você tem que saber qual o objetivo, o que essa pessoa quer. Então, quero fazer uma campanha X, que você vai dizer essa campanha não pode porque viola alguma norma, alguma lei. Cara, tá bom. Não é só dizer não pode. Né? Mas o que você quer comunicar? Né? Qual é a mensagem que você quer passar? Porque, sabendo disso, você consegue buscar alternativas legais, né, que possa substituir aquela aquele primeiro problema. Isso, Eduardo, que você está falando é algo que comunica muito comigo profissionalmente, porque eu sempre fui uma advogada que gostou muito mais de negócios, eventualmente, do que direito.
Eu uso o direito para viabilizar negócios, é porque eu gosto do mercado, eu gosto dessa movimentação. E aí isso me remete, você está falando sobre um advogado ou uma pessoa que atua dentro do jurídico interno, que ela é parceira do negócio. Mas agora a gente também escuta um posicionamento do advogado como um agente de negócio. Então, um jurídico interno como agente do negócio. Ele é líder do negócio. Ele é mais do que a gente. Ele tem que liderar também o negócio. Ele Olha tem que só fazer como parte puxa sardinha disso. para o universo jurídico, que coisa maravilhosa. Ele é um executivo, ele é um líder do negócio com o viés, com conhecimento jurídico. Assim né? como todas as outras áreas de Exatamente. o Sim. financeiro, É. o próprio marketing, o comercial, tem que ter também trazer o seu olhar, a sua visão em prol do objetivo da empresa, direção, né? o objetivo executivo da empresa. E o jurídico também, naturalmente, tem influência tanto quanto as outras áreas também, correto? Exatamente. Eu acho que o jurídico talvez tenha demorado mais a fazer essa transição, mas hoje é fundamental que ele tenha essa visão. Ou seja, ele está ali como um executivo jurídico, que tem o conhecimento... Desculpa, ele está ali como um executivo, que tem o conhecimento jurídico, né, para contribuir com o negócio. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu!